Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Infelizmente não é um vídeo tão legal, porque todo mundo sabe o que está acontecendo aí com a 123 milhas, com as passagens literalmente da 123 milhas. Pessoal, quem conhece a gente e assiste o nosso canal desde os primeiros vídeos, vão saber que o nosso segundo vídeo foi a gente falando e na nossa alegria que a gente conseguiu comprar as nossas passagens pelo site da 123 milha e que a gente tinha pagado barato na época e porque a gente também comprou mais de um ano de antecedência. Mas até aí tudo ok. Infelizmente, alguns dias atrás, não sei exatamente os 3 a 4 dias atrás, a gente recebeu a notícia que a 123 milhas estava cancelando todas as passagens, inclusive as nossas, do mês de setembro até dezembro, que o nosso era em outubro, foi cancelado também. E para quem assistiu o vídeo anterior a esse, sabe que a gente casou e no dia do nosso casamento a gente recebeu essa amarga notícia. Eu olhando o Facebook, como todo imigrante entra naqueles grupos de Facebook, e o pessoal começou a falar, cancelaram minha passagem, eu mandei o print para ela, mas não dei tanta importância, porque também era o nosso casamento. Daí eu falei, não, isso aí deve ser um erro, alguma coisa e tal, e a gente nem se preocupou. Depois que a gente casou, isso aconteceu no sábado. Quando foi na segunda-feira, ela foi mandar mensagem para 123 milha, que eu pedi para ela mandar. Ela acabou mandando mensagem para 123 milhas, perguntando se tinha acontecido algo de errado com as passagens e tal, para que a gente não fosse impactado só pela conversa do grupo, que às vezes o pessoal posta lá, às vezes pode ser verdade, às vezes pode ser que não. E ela vai contar para vocês o que a 123 milha falou para ela. Então, pessoal, eu entrei em contato com a 123 milha para saber a situação do nosso pedido, das passagens, e fui informada realmente que foi cancelada os voos de setembro a dezembro de 2023 e que eles seria reembolsado um valor, que a gente pagou em vouchers e que não teria possibilidade de devolver o nosso dinheiro. E nessa de vouchers, que até então eles não explicou como funcionaria, na minha cabeça seria um voucher no valor total do que a gente pagou. Aceitei o voucher e na minha surpresa veio 4 vouchers, cada um no valor de R$ 759 e não poderia ser usado na mesma compra, Ou seja, aí vem o pulo do gato, Você paga, no caso a gente pagou à vista a passagem, acho que era R$ 2.500 e de volta os dois. E aí o voucher vem em 4 parcelas de 759. Então, pessoal, a gente está até com a folhinha aqui para falar os valores certos para vocês, que foi o tamanho do nosso prejuízo. A gente pagou inicialmente nas duas passagens ida e volta para Lisboa R$ 2.552, que até no primeiro vídeo a gente mostra o print. Talvez eu vou colocar o print nesse vídeo aqui, mas foi esse valor de R$ 2.552 exato a gente pagou no boleto, certinho. Eles falaram que a única opção de devolução, eu até questionei ela falou assim para mim, eu vi, Wagner, e tal, e eles falaram que a única opção era devolver em voucher, que não tinha mais nenhuma opção. Eu falei, isso daí não pode, por causa do Código de Defesa do Consumidor, e a gente que sempre assiste o Celso Russomano sabe que não pode isso. Quando a empresa que cancela a compra, ela é obrigada a devolver o dinheiro para você no valor integral. Então, e eles falaram que só ia devolver em voucher. E a nossa surpresa que foi 4 vouchers de R$ 759,22 centavos. Por quê? Eles devolveram o valor com um acréscimo de 150 do CDI, se eu não me engano. A nossa devolução que eles devolveram para a gente foi o total da somatória de R$ 3.036,88 com esse acréscimo de 150 do CDI que eles falaram que ia dar. Só que é aquela coisa, a gente não comprou a passagem para fazer investimento, a gente não comprou
Se a gente queria fazer investimento, a gente investia direto no CDB, no CDI ou o que fosse. Eles deram 150 para a gente, falando que ia, vamos sim dizer, nos beneficiar, que a gente, eu acho que a diferença aí dá uns R$ 480 de diferença, só que eles devolveram em 4 vouchers. Esse que foi o problema. E o maior problema não foi nem os 4 vouchers. Se ela te desse os 4 vouchers e você poderia usar ele na mesma compra, não. Ele não pode ser usado como se fosse na venda casada, né? Na mesma compra. Ele separou tudo. Então você pode usar cada voucher por compra. E isso é inadmissível e a gente não consegue usar. E pessoal, e quando você entra no site lá, você não consegue usar o voucher praticamente para nada. Porque assim, se você vai pegar uma hospedagem, só pode usar um voucher, ou seja, a diferença é muito maior do que vale o voucher. Aí você tem que pegar e pagar a diferença. Se é hospedagem ou qualquer outro serviço que você for fazer no site, o valor ser menor que o voucher, você perde dinheiro. Ou seja, você perde dinheiro de qualquer jeito. Você, usando o voucher, você tem que pagar a diferença. E se você usar o voucher e o valor ser menor, você perde a diferença que sobrar. Ou seja, você só perde dinheiro nessa palhaçada aí. E o pior é que fica a dúvida, né? A gente poderia até usar o voucher. A gente começou a cotar outras passagens, né? Que faltavam 1 mês e pouco para nossa viagem. Falta 1 mês e pouco, 2 meses para nossa viagem. 51 dias. E o que acontece, gente? A gente começou a pesquisar agora e ficou em cima da hora. No site da 123 Milha tinha passagem de 10, 12, 16 mil reais. A gente até achou uma passagem na 123 Milha por 6 mil reais. Só que ficou a dúvida, eu falei, vamos usar o voucher? A gente vai, usa o voucher e daí a gente vai ter que pagar o excedente. E daí qual que é o problema? Eu não confio mais na 123 Milha. E daí o problema é assim, você vai e paga e daí você não recebe, você sai no prejuízo 2 vezes. E se eu acredito que todo mundo que tem um pingo de desconfiança ou de sabedoria nessa parte não vai comprar mais a 123 Milha. Porque se ela já fez isso com a gente, imagine que você vai investir em um lugar que você já tomou um prejuízo, você vai comprar de novo, sem saber se eles vão entregar. A gente começou a ver alguns vídeos e o que acontece? Muita gente falou que usou e comprou na 123 Milha porque lá estava mais barato ainda. E teve um pessoal que falou, não, eu comprei novamente, usei o voucher, comprei novamente, minha passagem foi emitida, tudo bacana, vamos ver na hora de a gente embarcar se vai dar tudo certo. E também tem gente que usou o voucher para hospedagem, ligou lá e não tem nenhuma hospedagem confirmada, ou seja, perdeu novamente o dinheiro do voucher. E também tem gente que a gente viu em comentários de outros vídeos que falaram que comprou, pagou o excedente, achou a passagem barata ainda na 123 Milha, usou o voucher, pagou, só que a passagem não foi emitida. E teve gente que ainda recebeu da 123 Milha o voo e tal, por exemplo, dando um exemplo da Gol, sua passagem foi emitida, tá aqui, sua passagem e tal, e a pessoa ligou na Gol para confirmar. Chegou na hora de ligar na Gol para confirmar, a Gol falou, não tem nada aqui não. Entendeu? Então entrou no site e não tinha nada. Então, gente, eu não confio mais em comprar no 123 Milha. Quem assistiu o primeiro vídeo, viu que a gente falou, gente, vamos fazer um experimento, a gente não sabe se vai dar certo, a passagem está super barata, a gente vai comprar para ver o que vai dar, e a gente realmente viu o que deu, que não deu pão. Só que o nosso investimento foi baixo. Eu fico com dó de quem investiu mais do que a gente. Porque antes da gente comprar na 123 Milha, a gente ficou igual todo mundo com o pé atrás por causa dos valores da passagem, só que como o investimento estava baixo, a gente acabou comprando e antes de comprar a gente assistiu muito e muito vídeo, que a gente comprou há exatamente 1 ano atrás. E o tempo da compra era mais de 1 ano de antecedência que a gente comprou. Então, quando a gente comprou nossa passagem, não tinha como nem que eles quisessem ser emitida. Porque, se eu não me engano, as companhias aéreas só têm um prazo até 12 meses ou 11 meses
que consegue emitir uma passagem para você com antecedência. A partir disso, eles não conseguem porque eles não têm uma visibilidade boa de mercado. Então, pessoal, a dica que fica, não compre, a gente saiu do prejuízo. A gente tentou usar o voucher, começou, vamos gastar com hotel Sim. agora, só que os preços são muito mais altos, não 2, 3 mil. A diferença de valor, se eu usando o voucher, a diferença de valor que a gente vai ter que inteirar em dinheiro, compensa a gente reservar por conta própria. Porque os hotéis que tem lá, que é os mais baratos, são péssimos, assim, a avaliação é 1 estrela, muita reclamação. Então, tipo assim, como a gente vai confiar? Se tem gente que usou o voucher na reserva, ligou lá e não tinha reserva nenhuma, entendeu? Então, a gente não aconselha ninguém a usar o voucher, mas se você quiser usar a sua única Sim. opção, beleza, E aí? faça isso. E, aliás, a gente vai ver, hoje que a gente está gravando esse vídeo é em um sábado, a gente vai ver se na segunda-feira a gente viu muito vídeo do Celso Somano indicando para não pegar o voucher, só que quando a gente viu o Celso Somano falando que não era para pegar o voucher, ele falou isso à tarde, e a gente já tinha pegado o voucher de Sim. manhã, achando que era a única opção. Eu até fiquei bravo, falei, nossa, Natália, por que você pegou o voucher e tal? Só que eu entendo, e depois eu vi as mensagens que a 123 Milha mandou para ela, eles praticamente obrigavam, ó, essa é a única opção, se você quiser, não tem jeito, é desse jeito e pronto, acabou. E ainda que também eu fiquei, depois que aceitei o voucher, depois que eu vi que tinha dado todo esse rebuliço, né, na internet, no jornal, tudo, eu entrei em contato com eles, fiquei 3 dias tentando entrar em contato, não consegui. Aí acho que foi no 4º, 5º dia eles me responderam. Aí que eu expliquei que eu não queria o voucher, porque o voucher era parcelado e eu paguei as passagens à vista. E no mínimo que eles poderiam mudar era o voucher no valor completo, né? Aí falaram que não, que a política da empresa é essa, que não devolve dinheiro, só em voucher, que não tem outra possibilidade. Aí eu falei que ia procurar meus direitos, tudo. Aí foi que o atendente encerrou a conversa. Aí depois eu entrei em contato de novo, o outro atendente também encerrou a conversa, mas antes dele encerrar eu falei pra ele que eu ia procurar meus direitos, que além deles ter que arcar com o custo que o consumidor gastou com eles, né, no site deles, eles têm que arcar com os danos morais, porque tem gente, ainda que a gente não reservou ainda a hospedagem, não pagou nada, somente as passagens. E as pessoas que gastou? Que teve hospedagem paga, gastou com aluguel de carro, outras coisas, entendeu? Então, além de eles arcar com isso, eles têm que arcar com os danos morais dos clientes, né, dos consumidores. E assim, o suporte deles é péssimo, super ignorante, me respondeu logo que eu comecei a reclamar assim com eles já encerraram a conversa, falou assim que se eu quisesse eu poderia procurar outros meios de resolver, porque eu falei que ia procurar meu direito. Aí eles falaram, já que você está indo por outro caminho, aqui não tem mais o que conversar. Uma ignorância, uma falta de respeito com o consumidor. E também, gente, como a gente comprou nossas passagens com mais de 1 ano de antecedência, eu e ela sempre vinha perguntando e se questionando, falou, olha, se não der certo, der errado, porque mês a mês a gente mandava mensagem para 123 Milha, perguntando para eles sobre as nossas passagens. Eles falaram, não, já era para ser emitida, já vai ser emitida, tem até 10 dias antes da viagem para ser emitida. E eu sempre conversava com ela para a gente deixar um dinheiro guardado, para se ocasionasse isso, a gente não esperava que ocasionasse Sim. isso. A gente achou que a gente ia fazer um vídeo bacana, ó, pessoal, chegamos lá, deu tudo certo, deu tudo bacana, só que a gente contava com que se desse errado, e deu errado. E a gente acabou pagando por essa situação. A gente acabou pagando muito caro numa passagem que agora falta 51 dias para a gente ir embora, a gente teve que desembolsar muito caro para a gente ir embora. E para você também, que caiu aqui nesse vídeo sobre a 123 Milha e tá pensando se vai comprar, se não vai comprar, é nosso relato que a gente está mudando. Eu não compraria, pelo que a gente passou, pelo que a gente foi tratado, e eu não indico ela para ninguém, sendo que a gente fez um teste e deu errado, e graças a Deus que eles avisou pra gente com 2 meses de antecedência. Na verdade, eles não avisou ninguém, né?
como a gente viu no Facebook, o pessoal comentando, mas eles mesmos mandar para os clientes, né, para os consumidores, olha, as passagens foram canceladas, eles não mandou. Isso daí foi se espalhando com as pessoas que foi vendo o que aconteceu e foi relatando, aí que virou esse fuzuê, mas que eles mandar o cliente, pelo menos pra mim, não mandaram nada que foi cancelado. Eu que mandei mensagem perguntando se tinha, perguntando sobre o meu pedido, aí eles informou que tinha sido cancelado. Mas eles mandar assim, eles não mandou. Então, e o nosso caso, é igual eu tava falando, graças a Deus que foi com 2 meses. Teve Sim. caso da pessoa tava com uns 10 dias, 5 dias. Teve gente que ia para Orlando, ia para Portugal, teve gente que investiu muito dinheiro. Tinha gente que ia ver familiar que nunca viu. Que ia viajar essa semana, né? Isso, teve gente que ia viajar essa semana. Então, pessoal, eu não comprei outra passagem com eles. Tava mais barato. Com eles a gente chegou a ver passagem de 6 a 5 mil reais para nós dois. Ida e volta. E daí a gente até falou, ó, nós usando o voucher vai sair tanto e a gente não vai gastar tanto. Só que eu falei para ela, mas e aí, a gente vai cair no golpe, vamos assim dizer, 2 vezes? Entendeu? A gente vamos investir na empresa que já deu prejuízo pra gente 2 vezes? Eu não tenho coragem. E provavelmente, pessoal, a gente nem vai usar os vouchers para hospedagem, porque é poucas opções, o valor é absurdo, então a gente vai ter que colocar muito no nosso bolso. E pelo que a gente pesquisou também, Airbnb, outros aplicativos, nem compensa a gente reservar na 1, 2, 3 milha por conta do voucher ser um por compra, e aí não vai dar certo. E também o medo da gente, né, reservar o hotel, chegar lá não ter nada reservado. Então a gente optou, né, por não usar o voucher por enquanto, né? E a gente vai, como a gente já falou anteriormente no vídeo, hoje é sábado. Segunda-feira a gente vamos tentar ir no Procon, a gente vai no Procon, abrir uma denúncia, mostrar, vamos ver se a gente recupera o nosso dinheiro, mas provavelmente não vamos recuperar. É perdido. Como a gente já está de caminho para Portugal, a gente não vai dar, eu acho, tempo da gente abrir um processo e tal, que a gente não vai estar aqui. Eu preciso tirar essa dúvida com o advogado, se dá pra gente abrir um processo e se for a participação for online lá, eu acho que tem como. Eu vou tentar tirar essa dúvida. Sim. Se você tem essa dúvida aí, se você sabe a resposta dessa dúvida, na verdade, comenta pra gente aí. Comenta aqui no comentário. Se aconteceu com você também sobre a 1, 2, 3 milha, provavelmente deve ter acontecido para você estar vendo esse vídeo em específico. Comenta aqui seu caso, para alertar as outras pessoas também, que isso é excelente. Sim. Várias pessoas foram prejudicadas, igual a gente foi prejudicado. Querendo ou não, a gente optou pela 1, 2, 3 milha por ser mais barato, lógico, a maioria das pessoas. Porque quem tem dinheiro, a maioria da pessoa que tem muito dinheiro, geralmente ela não tá nem aí. Se é 15, 30 mil, a pessoa vai e paga sem preocupação. Então quem pesquisa geralmente, gasta tempo pesquisando para comprar as passagens mais baratas, é quem não tem tantas condições assim. Entendeu? Então é porque você vai investir no seu sonho, você quer economizar para você chegar lá. Mas às vezes, como o ditado sempre diz, às vezes o barato sai caro. Foi o que aconteceu com a gente. Saiu bem caro. E a gente teve que comprar outras passagens. Então a gente teve que pesquisar muito. Depois disso a gente ficou até com medo de comprar outras passagens. Sim. Eu queria ter comprado, pesquisei direto nas companhias aéreas, na Latam, na Azul. Só que a gente começou a pesquisar também, a gente comprou por uma agência. A gente não vai indicar novamente a agência, porque assim, a gente fez uma compra particular, a gente não está ganhando nada com isso, entendeu? E a gente não vai indicar comprar lá, assim como a gente não tinha indicado ninguém comprar pela 1, 2, 3 milha, a gente foi bem claro que a gente ia fazer um teste pelo preço, que o valor estava bom, a gente viu bastante vídeo, o pessoal falando que comprou, foi bacana, foi legal, e a gente foi por essas visualizações desses vídeos, mas a gente não incentivou ninguém em nenhum momento a comprando lá. A gente estava dando nosso relato, e bem que a gente até avisou, né? Se a gente conseguir em outubro chegar lá pela 1, 2, 3 milha, a gente vai dar o nosso relato positivo, como foi. Infelizmente, não deu, mas graças a Deus que deu tempo para a gente comprar outras passagens. Sim. A gente comprou pela agência, né? Como o Wagner falou, a gente não vai estar divulgando o nome da agência aqui.
Mas aumentou uma pessoa, né? Então seria 3 adultos e um pet que eu já ia levar. Quanto que ficou, Wagner, nessa passagem? Então, as passagens no total, eu, ela e o irmão dela, que também vai com a gente, E mais um pet? e mais o pet, o nosso gato, ficou em 11.689 as 3 passagens, certo? E incluso com seguro viagem, com tudo que a gente ia comprar, tudo separado. Sim. Né? E acabamos que vamos embarcar praticamente quase nos mesmos dias que a gente ia com a 1, 2, 3 milha, né? E o benefício, pessoal, é que as passagens nossas já foi emitida no mesmo dia, que a gente já comprou as passagens. E também a gente vai no mês que a gente já queria ir, que é o mês de outubro. E também tem aquela que foi incluso, como a gente falou, o PET, foi incluso o seguro viagem, foi incluso as bagagens despachadas. Então, pessoal, vendo bem, fora o dinheiro que a gente gastou comprando essas passagens e o dinheiro que a gente perdeu com 1, 2, 3 milha, a gente já deveria ter feito isso antes. Então, a gente não indica, pessoal, você está comprando lá. Isso não aconteceu também só com 1, 2, 3 milha. Quando a gente foi pesquisar, estava tendo o finzinho daquele caso da URB, o Hotel Urbano, que também fez a mesma coisa, e a gente tinha medo. Só que, não, a 2, 3 milha é grande, a gente assiste aquele programa no Discovery lá, que é área restrita lá de aeroportos e tal. Show de bola, que mostra o aeroporto do Rio de Janeiro, Galeão, aqui em São Paulo, de Guarulhos. Até nessa série mostra as propagandas da 1, 2, 3 milha, né? Os policiais lá, federais lá, o agente da alfândega passa e tá lá, e estão filmando 1, 2, 3 milha. E a gente achava que nunca ia acontecer. Pô, é uma agência de viagem enorme, entendeu? Sendo que a gente não foi os únicos lesionados nisso aí. Então, pessoal, fica aqui o nosso relato. Se você pensa em comprar ou não comprar, a gente não indica, nós não indicamos, mas fica a sua conta e risco. A gente está contando o que a gente passou e o que a gente trouxe de solução. Até o momento, o que a gente pensa em fazer com os vouchers é não usar, pode mudar isso aí. Se mudar, a gente vem, pessoal, nós usou, a gente vai usar assim, a gente pensou algumas formas de estar usando o voucher, tá fazendo 4 compras diferentes, pegando o hotel 5 dias, usa o voucher, 5 dias usa o voucher, e tentar fazer isso até todos os dias que a gente vai ficar lá. A gente pensou, só que a gente viu que, por exemplo, o hotel lá com voucher sai R$ 1.500, sendo que o mesmo hotel você vê em outra plataforma, o mesmo hotel tá R$ 500. Então não compensaria usar o voucher. Sim. Né? Ia ter que desembolsar muito mais dinheiro. Então, pessoal, fica aqui o nosso relato. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se você também tem alguma coisa a acrescentar, vai lá nos comentários, acrescenta, coloca o seu posicionamento, o que você passou. Se você viu uma solução, põe o seu depoimento também da sua solução. Você pode estar ajudando a gente a solucionar o nosso problema, ou alguém que também vai vir nesse vídeo posteriormente e está vendo o seu comentário e está pegando da sua visão e usando para a vida dela. Gente, muito obrigado por vocês virem aqui assistir o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha e fica com Deus. Até a próxima. Pessoal.